E hoje a gente vai bater um papo sobre a DV Manoper, aqui da USP São Carlos. Já sei. Você ficou com um ponto de interrogação sobre o significado desta sigla, né? Não saia daí que a gente vai te explicar direitinho. Se você prestou atenção na nossa vinheta, já descobriu o que significa a sigla que eu mencionei, DV Manoper, que é a Divisão de Manutenção e Operação da Prefeitura do Campus USP São Carlos. E para a gente entender tudo que essa divisão proporciona, convidamos o chefe técnico de divisão, Rogério Eduardo Bastos. Muito obrigada por estar aqui para a gente. Eu que agradeço o convite, Cláudia. Vamos conversar bastante. Sim. Vamos conhecer um pouquinho, antes de tudo, sobre a sua trajetória. Que tal? Tá bom, com certeza. Nosso colega Rogério é engenheiro civil, formado pela EESC, Escola de Engenharia da USP São Carlos, pós-graduado pela UFSCar e pela Poli-USP São Paulo, nas áreas de engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho. Atualmente é engenheiro da Prefeitura do Campus USP de São Carlos e chefe da DV Manoper. Antes de ingressar na Prefeitura do Campus, aqui em São Carlos, em 2004, ele trabalhou também na iniciativa privada em diversas empresas e construtoras do ramo de construção civil. E tem um detalhe que a gente não pode deixar de citar, porque ele preza muito. O Rogério também trabalha profissionalmente como cantor e músico violonista, em carreira solo e em grupos, desde o ano de 1992, com registro na Ordem dos Músicos do Brasil. Então, de repente, você que está nos assistindo já deve ter aplaudido o Rogério nas apresentações pela cidade e pela região, né, Rogério? Isso aí. Pode ser que sim. Pode ser, são muitos anos, né, também na área de música. É isso aí. E contamos também, claro, com a presença do engenheiro Tiago Catoia. Tudo bom, Tudo Thiago? bem, prazer estar aqui também. Ele é o chefe técnico de serviço de manutenção, que também tem uma sigla, SV Manute, é isso? É isso. Fala o T? Fala o T, né? Manute. Obrigada por aceitar o nosso convite também, viu? O Tiago é engenheiro civil, também formado na ESC, que é a Escola de Engenharia da USP São Carlos, mestre e doutor pelo Departamento de Engenharia de Estruturas da ESC. E atualmente é engenheiro da Prefeitura do Campus USP de São Carlos e chefe técnico do Serviço de Manutenção Geral do Campus de São Carlos. Ele ainda participou em inúmeras comissões e grupos de trabalho designados por portarias de diversas unidades do campus da USP São Carlos. Certo? Certo. Muito bem. Bem-vindos, então. Obrigado. Vocês já sabem, né, que a Sônia esteve aqui no dia 8 de março passado. Nos informou sobre vários aspectos das áreas verdes, que também faz parte da DV Manoper, certo? Exato. Muito bem. Inclusive... Uma das áreas da nossa atuação. Verdade. E ela nos contou sobre uns estragos aí, que um simples besouro, né, gente? Você, se não assistiu, vai lá, porque um simples besouro pode provocar muitos estragos em árvores. E ela explicou, entre outras coisas muito interessantes. Então, não se esqueça que você pode assistir este episódio na íntegra, porque fica gravado à sua disposição aqui no YouTube. É só você que ficou curioso buscar o programa do dia 8 de março, certo? Então, vamos voltar aqui ao DV Manoper agora. Quem que poderia nos explicar brevemente o papel da DV Manoper dentro da USP São Carlos? Vamos lá. Bom, a divisão, a DV Manoper, como você disse, né, é a divisão de manutenção e operação. Já teve outras siglas no passado, com as mudanças de prefeitura, quando era coordenadoria, mas hoje DV Manoper acho que está permanecendo. E é uma divisão de manutenção e operação. Basicamente, nós lidamos com obras, serviços e infraestruturas do campus. Então, a DV Manoper hoje ela garante o funcionamento do campus, sobre vários aspectos de infraestrutura, energia, água, qualidade do fornecimento de água, tratamento da água, nosso sistema de abastecimento, as ruas, né, a parte de iluminação pública, transporte também está com a DV Manoper, a parte de áreas verdes, como a Sônia já veio aqui comentar, né? Nós temos a Sônia que cuida da questão das áreas verdes e o Dorival, que é o chefe da seção de manutenção das áreas verdes. A DV Manoper tem várias seções, nós somos 54 funcionários no total. Caramba. É a segunda maior divisão da prefeitura. Precisa, né? Tanta coisa para fazer, né? E estamos carentes ainda de pessoas. Muitos aposentaram, alguns faleceram, outros saíram no PIDV e essa reposição de quadro ainda não foi feita da forma como esperamos que venha acontecer. Acho que agora,
está acontecendo nesse momento aí, a reitoria está com um olhar aí de reposição das vagas, né? Porque as demandas elas não param, né? Nunca. Aliás, aumentam. Aumentam. Então nós somos uma divisão dentro da Prefeitura do Campus, onde a gente procura garantir o bom funcionamento do campus, sobre todos esses aspectos aí. A gente cuida das áreas externas, se você for analisar, né? Tudo que diz respeito a áreas externas está sobre a batuta nossa lá, da DV Manop. As áreas comuns. As áreas comuns, isso. Inclusive atendimentos fora de horário normal, que são as urgências e emergências, que pela lei de Murphy elas acontecem à noite, de final de semana ou de madrugada. Não tem como evitar, infelizmente, então, a gente pode também acontecer a qualquer momento. tem que estar ali à disposição, né, para fazer esses atendimentos. A gente tem uma equipe extremamente proativa, dedicada tanto de elétrica como de hidráulica, né, que são as áreas que costumam dar algum problema aí, ocorrências de final de semana. Um caninho estourado no final de semana, uma luz que não está funcionando. Exatamente. Uma queda de energia que às vezes é mais da metade do campo. Exato. Então a gente então procura estar sempre atento, procurando fazer o melhor, né, com as condições que nós temos também no momento, né? E eu acho importantíssimo esse trabalho do Informe Geral de estar divulgando isso, que muita gente às vezes não sabe a complexidade que é, né? Por exemplo, a divisão que hoje eu estou chefe. Ver né? tudo prontinho é gostoso. Mas você ter a água ali saindo finalmente, da entretanto, ninguém viu, Vou dar um exemplo da água, né? A água ela é um processo complexo. A gente retira a água do lençol freático. Então a gente tem que ter autorização para isso. São 3, 4 autorizações, são outorgas, envolvendo vários órgãos. A gente tem que manter o sistema de bombeamento em ordem funcionando. A gente tem que fazer as limpezas de filtro. A parte elétrica tem que estar em ordem. E a água que sai tem que ser tratada. E hoje nós contamos com o apoio da ESC, que é o laboratório de saneamento que o Júlio Trofino nos ajuda fazendo os ensaios da qualidade da água, que a gente tem que lançar no sistema CISÁGUA do Ministério da Saúde. E colocar uma estimativa de quanto vai ser gasto por ano de retirada do lençol freático. Exatamente. Mentira. E essa fiscalização, tanto do Ministério da Saúde como da Visan, é feita tudo por esse sistema chamado CISÁGUA. Então a gente tem que estar com isso tudo em ordem, senão somos autuados e etc. Quando encontramos algum parâmetro que ele está um pouquinho fora, a gente procura já corrigir e verificar. Até hoje os parâmetros... Isso, hein, sim, gente? é bem... Isso eu estou falando um procedimento que nós temos aí, né? A gente também faz, dentro de tudo isso que eu estou te dizendo, a parte da gestão do contrato de manutenção das áreas verdes. Porque hoje nós temos um quadro de funcionários próprios muito reduzido. E que eles fazem até um serviço assim belíssimo com um quadro muito reduzido, de 3 pessoas. Né? Caramba, já foi um quadro muito maior. 3 pessoas para as 2 áreas. Exatamente. Então a gente foi necessário terceirizar a manutenção das áreas verdes. A gente já vem nesse processo há alguns anos, e aí a gente tem que fazer a gestão desse contrato. A gestão significa acompanhar a execução dos trabalhos, apontar correções de rotas aí durante a execução, receber as reclamações ou os apontamentos que vêm de fora, quer seja pela ouvidoria ou quer sejam e-mails que chegam para nós, aí interagir isso com a empresa, quer seja pelos canais de e-mails ou pessoalmente, e ao final do mês elaborar a medição desse contrato, né? E também a gente faz a gestão da limpeza predial, também está na minha divisão. Então toda a limpeza predial, no caso da Prefeitura do campus, ela é feita lá na DV Manop. Então a gente acompanha a execução, aponta as correções de rumo e faz a medição ao final do mês. Entendi. Complementando aí a parte de energia elétrica, a gente recebe e distribui energia em média tensão e transforma para baixo para alimentar os prédios. Então é um serviço mais complicado. E o que acontece também aqui no campus? Nenhum órgão público ele entra aqui para fazer uma manutenção. O CPFL não cuida da nossa rede elétrica. O SAI não entra aqui. A não ser uma adutora que passa aqui dentro, que eles fazem a manutenção quando acontece alguma coisa. Ribeirão Preto, por exemplo, a CPFL faz uma manutenção em função de um contrato antigo que já existe lá. Precisaria de um contrato, então? É um contrato muito antigo. O campus está dentro de uma área que é da cidade, né? Tá. Então acabou a CPFL mantendo lá a manutenção. No nosso campus e os demais, praticamente, nós que temos que cuidar. Então a gente tem que ter equipe própria, uma equipe capacitada, materiais e atentos a tudo isso. Imagino que ninguém tem ideia disso. Foi a primeira vez também até que eu ouvi dizer. Achei que era normal. Não. Como eu fiquei muito tempo lá em Ribeirão, né? Fiquei 12 anos em Ribeirão, eu via sempre os caminhões. É como se nós fôssemos uma mini cidade. Exato. Nós somos uma cidade dentro de uma cidade. Entendi. Aí tem a prefeitura própria,
que nós temos. Né? Então, se a gente tem um buraco aqui no asfalto, nós que temos que cuidar desse buraco. Não adianta eu chamar a prefeitura para tapar. É como se fosse um condomínio dentro da cidade Exato. que tem a sua própria infraestrutura. Exato. Então, a gente tem que estar muito atento a todo esse trabalho para tentar entregar um campus bom, né? Com uma qualidade boa, habitável, funcionando, né? Então, agora, antes das pessoas falarem, nossa, isso, e aquilo outro, gente, né? E a divisão de manutenção e operação, obra não é o nosso foco principal. Uhum. A nossa missão é manutenção e infraestrutura. Sim. Mas, nós da divisão, eu como chefe, eu sempre tive uma visão muito colaborativa, muito institucional. Sou ex-aluno, né? Então eu carrego a marca da universidade, né? Acho que eu posso dizer que quase 100% dos alunos que saem daqui saem com esse sentimento de gratidão por essa instituição. Prezam por deixar da melhor maneira possível o local que eles estudaram e ainda convivem, exatamente. trabalham. Então, agora, eu podendo retornar e trabalhar na divisão como chefe aqui, né? Então eu tento dar como maestro ali agora, né? Olhar para isso aqui como fosse o quintal da minha casa, entendeu? Então vocês deixar não vão o melhor embora possível. não, gente, porque tudo que eles estão falando tem fotos depois para a gente comprovar ao final, vocês vão ficar então surpresos. A parte de obras não é muito o foco da nossa divisão, porém a gente num processo de ajudar, de colaborar, de se envolver, a gente atende as obras tanto da prefeitura do campus. O que eu digo obra? Obra é obra mesmo, começando do zero. Reforma. Lá da fundação, reformas grandes, né? Porque no nosso caso seria mais manutenção predial. Sim. Mas a gente se envolve também com obras tanto da prefeitura, dos prédios da prefeitura, que a prefeitura tem os seus prédios, né? Sim. Tem os seus prédios, e também a gente atende as unidades. Então a gente atende o IAL, o IFISC, o CDCC, o IQISC, o ICMC, e também o CESA de Araraquara, que é o Serviço de Saúde Pública. Hoje a DV Manupur que dá um apoio lá para o Dr. Walter, que é o chefe lá do CESA. Eu já vi as fotos, eu estou sabendo, gente. A gente não sabia disso. Também dá apoio ao CREA também, né? A gente dá apoio ao CREA quando necessário, né? Essa áreas verdes, né? A manutenção de áreas verdes, ela envolve Campus 1, Campus 2, CDCC e CREA. Entendi. Então é um contrato com a Provac, né? Para fazer poda de grama. Porque é um trabalho roçada, grande, né? Porque aqui limpar canaletas, varrição de ruas, né? Um espaço bem grande, né? Bem grande. Então tem que ficar em cima. E acho que faltou falar que a gente que tem não só as pessoas que trabalham aqui, pesquisam, tem também os moradores que são o pessoal do alojamento que entra na nossa manutenção também. A gente tem um público diverso aqui, né? A gente tem o usuário que vem de manhã e vai embora à tarde. Tem aquele que fica no campus, né? Vive o campus. Que mora aqui no dia a dia. Aqui. Tem os docentes, os servidores que ficam nas suas salas, via de regra, né? Então é um público bem diverso. Caramba, dando conta de bastante coisa. A parte de transportes, como eu disse, está conosco. É um serviço bastante complexo. Hoje nós estamos num momento bom com relação, acho que, ao transportes, né? A gente acabou terceirizando nesse momento o nosso transporte do Campus 1 para o Campus 2. Os alunos estão felizes com isso, porque conseguem ir de lá para cá. Isso, no momento está atendendo razoavelmente bem, é uma experiência que a gente tem feito aí. É o segundo ano que a gente está com esse contrato terceirizado. Eu acho que ele veio... Está dando certo. Está somando, está ajudando bastante. Que bom. Eu ia falar sobre as principais responsabilidades, mas eu acho que não precisa falar não sobre a infraestrutura. Já deram uma geral até para a gente, né? Quase 21 anos já vivendo essa rotina, né, vamos dizer. E como que a divisão garante a qualidade dos serviços prestados, especialmente nas áreas de manutenção predial e zeladoria? O que você diria? Olha, a gente procura manter um canal de comunicação muito forte com os usuários, aí, com quem a gente está aberto sempre a ouvir, a receber as reclamações ou as orientações ou as sugestões. Quer seja por e-mail, quer seja, enfim, por contato telefônico, né? São os canais normais aí e buscando sempre a qualidade, né, Cláudia? E sempre buscar melhorar, né? Com as ferramentas que a gente tem no momento. É isso que eu ia falar. A gente tem um sistema que encaminha as solicitações de serviço, né? Que é outro meio de encaminhar e mostrar o que precisa ser feito para a gente direcionar nossos esforços aí. Entendi. O nosso sistema de solicitações de serviço ou de contato com a DV Manupur era um sistema de papel, né, no passado. Então a gente conseguiu informatizar, chama Sistema Argos. Até era um sistema aqui do... eu acho que era do CETIS. Era um sistema que o CETIS usava para fazer... ainda faz, eu acredito, né? Manutenções internas de informática. Conhece, Júnior? Ó, tá dando ok lá. Isso. Aí a gente
pediu autorização para eles, a gente, junto com o Edelber, que é o nosso chefe da seção de informática lá, e adequamos para a nossa realidade. Foi ali uns 6, 7 meses mão na roda, muito, não? Porque... muito. Foram 6, 7 ajudar... meses de muitas reuniões e muda o sistema e traz, vem para cá, até a gente conseguir chegar na versão atual. Coloca o cronograma, divide as sessões, então hoje cadastra todos os funcionários para poder inserir as horas de trabalho, os materiais solicitados do almoxarifado. Hoje a gente tem esse sistema que ele garante esse fluxo de solicitações de serviço interno e externo, né? Quem está externo pode fazer essa solicitação, chega para nós e ali a pessoa vai acompanhar o status, né? Onde está, porque não atendeu, se não então, atendeu porque não tem... Então, eles têm acesso também, se não atendeu porque não tem material. Envolvidas. Exatamente. Se não atendeu, por que não atendeu? Porque não tem material, porque está numa sequência de execução. Então, lá numa obra, né, de repente a pessoa fala assim, nossa, mas não está dando continuidade hoje, o que aconteceu? Isso. É só olhar o fluxo e ver, olha, por que não chegou, exatamente. Sei lá, uma argamassa, uma coisa assim. Isso aí. Sim. Entendi. Olha só, a gente vai entendendo, né? Vai prestando atenção para se envolver no assunto. E os desafios que a DV Manoper, né? Eu falo Manoper, Manoper, enfrenta em relação à prestação de serviço de manutenção. Eu acho que isso daí é interessante a gente falar, porque tem muita gente que é de fora, né? Exato. Nós temos uma demanda muito grande de serviço, né? Isso é uma realidade. Então a gente tem um quadro que eu acho que, como eu comentei no começo, dos desafios, né? Atender as demandas de hoje com o quadro atual. Então o quadro ele foi reduzido drasticamente, né, em função de... Pra você ter uma ideia, nós tivemos uma redução de 20 funcionários em um ano. 20? 27% de redução do quadro. Foram 2 ou 3, né? Então teve falecimentos, PIDV, né, na época do PIDV, e teve também as aposentadorias. Então uma das dificuldades é esse quadro reduzido de servidores. Né? Qual o caminho? Contratar ou terceirizar. Né? Sim. Então me parece que o professor Luiz comentou que vai ter umas contratações. Isso acredito que com o tempo a gente vai conseguir, então, ajustar melhor. Mas isso é um grande desafio. A demanda não para, né? A demanda continua, ela até aumenta, na verdade. Uma outra coisa, né, é um pouco da burocracia. Sim. A burocracia de um órgão público, qualquer órgão público, né? Não estou aqui criticando a USP, na verdade, né? Então a gente tem uma burocracia, temos uma lei nova de licitações. Essa lei está pegando lei, todo mundo agora. Não é fácil, não. Não é Se fácil. Antes não era, agora deu uma piradinha. Então agora uma reposição de material de estoque. Mas temos que nos reinventar ali em relação a ela, né? Uma compra de material, uma reposição de estoque, uma contratação de serviço esbarra nessa nova lei. E ela é bem complexa, ela tem muitos filtros, ela tem muitos documentos a serem preenchidos. É uma nova lei, é começar do zero. É como se a gente estivesse aprendendo a falar e andar de novo. Vamos dizer que eles estejam afunilando, né, todo o processo para que todos também entendam o fluxo dele, né? Porque talvez tenha ficado alguma aresta, vai saber, né? Por isso que eles reorganizaram, né? Um outro desafio é motivar os servidores, né? Eu acho que isso é uma coisa que a universidade voltou a fazer nessa nova gestão, né? Então eu acho que a motivação, um funcionário motivado, ele tem uma entrega muito boa. Então eu acho que voltar a ter treinamentos, capacitações, não só os treinamentos obrigatórios que a gente tem na divisão, que são de normas, né? A gente tem o treinamento obrigatório da NR10, que é de serviços e instalações elétricas, e da NR35, que é de trabalho em altura. Esses são obrigatórios, cada 2 anos tem que fazer. É norma. Todos os funcionários. Todos os funcionários, todos. Então a gente precisa de mais capacitação e treinamento, motivar mais, né? E eu acho que também um treinamento mais continuado aos funcionários com os sistemas que nós utilizamos, né? Então, a USP está se esforçando bastante nesse sentido, eu reconheço. Em função da nova lei, teve agora um treinamento do sistema SEI, né? Que é aquele sistema que a gente lança as informações lá do governo. E está dando para se adaptar. Está dando para se adaptar. A parte de recursos financeiros, eu acho que a universidade vive um bom momento, então eu vejo como um desafio também, porque nós dependemos da arrecadação do ICMS, aquela história toda. Então, eu te falo, nesse momento assim, né? A gente já teve momentos muito críticos nesse sentido, né? Apesar que a gente teve que fazer algumas reduções de contrato, né? Em função de algumas questões de recurso financeiro. Então, acho que o recurso também é um desafio, não deixa de ser. Independente se a USP está num momento relativamente bom, assim, com relação ao seu caixa ali, funcionários, né? Investimentos, né? Eu acho que os desafios são esses maiores, viu?
Bom, já que você falou da equipe, que é tão, né, mais enxuta, vamos dizer assim, como que ela se organiza entre as várias sessões? Sessão de manutenção geral, sessão de áreas verdes, como é que vocês fazem isso, hein? Thiago, pode. Aí a gente tem as divisões e tem os chefes que auxiliam muito a gente. Então a gente tem a sessão de manutenção predial, que é uma sessão, tem um chefe que é ligada de quem eu sou chefe, né, o serviço de manutenção geral. Tem a sessão de manutenção elétrica e hidráulica, a sessão de oficinas, a sessão de áreas verdes. Então, nesse guarda-chuva é a sessão de manutenção do Campus 2. Então, a gente tem a contribuição dos chefes e os funcionários ligados a ele. Dá para organizar as sessões com os funcionários que tem hoje? Dá dando conta. Mas assim, tem sessões com... Apertado. Tem. Exato. Tinha sessões que tinham bem mais funcionários, conseguia executar, mas algumas sessões estão bem precárias de mão de obra, digamos assim. Mas está dando para você se organizar por enquanto? Sim. Também se não der, né? Vai ter que a gente tem que ir dando um jeito, né? Sim. Aí a gente, de repente, pega um funcionário de uma outra sessão para colaborar na outra sessão. Entendi. Né? Então há esse remanejamento aí do porque pessoal. o perfil hoje do funcionário, ele é um auxiliar manutenção obras, então ele pode trabalhar em várias áreas. Entendi. Ele está habilitado a trabalhar na PEDIAL. Porque todos eles fazem os cursos como você falou, né? Então são todos... Só que alguns têm uma habilidade maior para algumas outras atividades, né? Então ele acaba trabalhando mais com elétrica e hidráulica, outro mais com civil, outro mais com marcenaria. Como o Thiago falou, nós temos seção de serviços gerais, que cuida da parte de limpeza, transporte de materiais, ajuda o USP Recicla a carregar a parte dos materiais recicláveis. Essa não é ligada a mim, ligada direto ao Rogério, por isso que eu não falei. Tem a seção predial, que cuida mais da parte de manutenção predial. Temos a manutenção hidráulica e elétrica, que se juntou, hidráulica e elétrica. Era separado anteriormente. Temos oficinas e marcenarias, temos a seção de manutenção do Campus 2 e a de áreas verdes. Então, há a possibilidade desse remanejamento interno. Então, esses dias mesmo eu precisei de um apoio ali de um serviço predial e remanejei de uma outra seção para colaborar. Então, conta muito com a colaboração do servidor, né? Com essa possibilidade da função ela ser meio... Ainda bem que todos estão lá. No passado não era. Então, no passado a pessoa entrava como pintor, como pedreiro, como marceneiro. Designava certinho a função e aí impedia que ele fosse em outras... Pudesse ter essa mudança, né? Foi bacana circular. Foi bom sim. E tem a seção de manutenção do Campus 2, que eu esqueci, né? Que está com o engenheiro Ayrton Romero, né? Então, toda a parte do Campus 2, de tudo que a DV Manopar faz, que eu comentei, infraestrutura, as pontes, nós temos pontes lá no Campus 2. Temos, uma já deu probleminha quando eu estava lá. Inclusive, recentemente agora, nós reformamos, fizemos um reforço estrutural nas 4 pontes. Um belo de um trabalho lá, coordenado pelo Ayrton. E temos uma equipe de manutenção reduzida, lá teve muitos falecimentos no Campus 2, infelizmente, né? Então o quadro reduziu bastante, mas a turma procura fazer lá o melhor, né? E é uma área grande também, uma área grande. Né? E temos prédios grandes sobre a nossa responsabilidade. O CAT, temos o CAT, que é o Centro de Apoio Técnico, né? Temos o CAD, que é o Centro de Apoio Didático, que é grande, que é usado por várias unidades, né? Temos a biblioteca, que também está sobre a nossa batuta. Sim. O Centro de Convenções também está sobre a nossa batuta, que agora voltou a ser usado de uma forma provisória, né? Só que não. Só que não. Só que voltou a utilização do Centro de Convenções para eventos, né? Isso é muito bom. Ainda precisa teve uma exposição grande, né, dos museus lá. Sim. Precisamos ainda de algumas intervenções, que é um prédio inacabado. A reitoria pretende fazer um estudo para finalizar o Centro de Convenções, né? O auditório não está pronto. O auditório ainda não está pronto, é um auditório grande. E os restaurantes estão sobre a nossa batuta, porém estão terceirizados. Sim. Então a manutenção dentro do restaurante é feita pela empresa terceirizada. O que é bom. Pelo menos essa parte, né? Apesar de termos equipe da prefeitura lá, e a gente, nesses locais, a gente ainda dá manutenção. Sim. Nos locais onde os funcionários da prefeitura trabalham. Os pórticos, as guaritas também estão sobre a nossa batuta, né? Caramba. Vamos falar um pouquinho da manutenção preventiva? A gente já não tem mesmice lá, viu, Cláudia, no dia a dia. Exatamente. É bem dinâmico, né, Thiago? É bem dinâmico. E a importância da manutenção preventiva em relação à manutenção corretiva nas operações do DV Manopar, porque isso daí faz diferença. Faz muito. Faz. Quem conta para mim? Quer contar um pouquinho, Thiago? A gente procura tentar se antecipar aos problemas que podem surgir e para quando acontecer, ou até mesmo antes de acontecer, já está pronto para resolver, né? E mas isso daí, não, né? Desde... Como engenheiro, você já fica pensando, né? O que pode dar errado? A gente procura, por exemplo,
O poço, a gente refez os filtros para não dar problema num período, né? É um exemplo, né, de uma das coisas. Tem a outra coisa que a gente está fazendo um projeto para a melhoria da distribuição da rede de distribuição em média tensão do setor norte do campus. Então a gente está... Só que são coisas assim, às vezes demoradas, né, que exigem bastante recurso. Essa é uma preventiva que eles estão... O poço é uma preventiva, a gente está sempre de olho no poço, né? A questão das bombas, da bomba tanto submersa como a bomba... As bombas que elevam que recalcam a água por elevado, que a gente a água é distribuída por gravidade. A gente tem um enterrado, tem um poço, um reservatório enterrado e um elevado, né? Então a água vai para o enterrado vai para o elevado manda por gravidade para o campus. Isso é feito tanto no campus 1 como no campus 2. Então tem bomba reserva, então a gente está sempre atento ali. Com relação, essa é uma preventiva de elétrica, esse projeto que a gente está fazendo agora. A área norte, ela é toda, a parte elétrica da área norte, ela é toda aérea. Tem muito pouca parte subterrânea. O que é considerado área norte? Área norte do campo de futebol para baixo. Até a marginal. Até a marginal. Tá. Aqui na área 1, não ali no finalzinho, quando você sobe o alojamento, você faz aquela viradinha ali na mecânica, no Baja. Tá. Então, daquela rua para baixo, área norte. Daquela rua para cima, área sul. Onde tem o Cefer. Isso. A área sul é uma área bem resolvida com a questão elétrica. Ela está bem definida. Mais nova. É mais nova. A área norte tem muita... Quase que toda é aérea. E tem muito... Nós temos uma área muito adensada de árvores. Verdade. E então... É bom, né? Isso. E às vezes algumas árvores antigas, né? Antigas. Velhas, então encosta no fio, derruba um disjuntor, queima um elemento ali do sistema, né? Então a gente desenvolveu um projeto agora, aprovado na CPFL já. O professor Luiz vai tentar o recurso junto à reitoria. Então, o projeto está pronto, planilha pronta. Foi um projeto que o Thiago coordenou com o Casoli. Projeto belíssimo. Spoiler, então, esse. Spoiler. Anos de trabalho. Imagina. Imagina que então, não nos deve ter saído assim no estalar de dedos. Né? Essa é uma preventiva. Nós vamos pegar essa rede aérea e trazer tudo para o chão. Tudo subterrânea. Como é o Campus 2. O Campus 2 é tudo subterrâneo. Tem pouquíssimas ocorrências de queda de energia. A não ser quando acontece externo. Via de regra é sempre externo. O Campus 1 já é mais interno. Então, essa é uma preventiva. Modernizar todas as cabines de distribuição secundária, a primária também, para melhorar a segurança. A cabine vai ter um aviso, se ali acontecer naquele trecho que ela abastece, se o problema está ali, ela vai ter um aviso. Uma luz acende vermelha na cabine. Então, a gente precisa mais ficar correndo a rede aérea, olhando o que está acontecendo, tentando ver se tem ali uma peça que queimou. Então, gente, como é bom de conversar sobre isso, né? Uma preventiva. Porque a gente vive aqui no campus, né? E às vezes fala, poxa, mas e isso e aquilo, né? Tem toda uma estrutura, né? Uma estrutura. E aí tem muita gente também responsável por isso, então é bom a gente saber. E se der certo esse projeto na Rede Norte, depois a gente pretende repetir e melhorar ainda mais a Rede Sul. Que legal. E no futuro a gente pensa, talvez, vamos analisar, de fazer uma caixa de manobra para quando acabar a energia numa área, você mandar a energia para outra área. Porque as duas áreas são abastecidas por cabines diferentes. Entendi. Então eu não consigo, quando acabar a energia da área norte, mandar para a sul, porque elas são separadas. A cabine da sul é uma coisa, a cabine da norte é outra. Né? Então a gente pretende, num futuro, num outro estudo, fazer uma caixa de manobra, né, para garantir mais ainda. Hoje está a cabeça lá na frente. E na verdade, no setor norte, a gente já previu uma chave dessa de distribuição para setorizar. Então, se por acaso precisar desligar a energia para dar manutenção em uma rede, tem como setorizar e deixar o mínimo espaço do campo sem energia. Porque hoje o campus, a área norte fica inteira sem energia, que é a que mais cai energia hoje, né? E a equipe tenta... Aí acaba sendo ruim, né, para as pessoas que estão lá. Esses dias foi difícil a gente achar o defeito. O pessoal ficou sábado, domingo, conseguimos achar na segunda. E eu sei o transtorno que causa. E tem moradia também ali para baixo. E ficamos sábado, domingo, exato. Ficamos sábado, domingo, segunda ali online, né, com os funcionários, até que a gente descobriu que tinha um cabo ali rompido. Tinha um cabo, uma perna reserva. Exato, aí vem a prevenção. Tinha uma perna reserva, então a gente não teria conseguido resolver. Tinha uma perna reserva, aí trocamos, né, a conexão e voltou a funcionar. Que bom, né? E você falando da preventiva, eu tenho um hábito que eu aprendi com o professor Pimenta, o professor Dagoberto. Que foram pessoas... Da época que eu entrei. Foram pessoas muito boas, assim, na prefeitura, né? Eu aprendi muito com ambos. A forma de trabalhar, eles eram muito institucionais, viviam a universidade e a prefeitura. Então, o professor Pimenta tinha o hábito da gente andar o campus. Então, a gente pegava ou a pé ou de carro e saía andando o campus inteiro. Isso é uma preventiva. Então, aquele guarda-corpo ali tá torto, tem que fixar. Aquele buraco no asfalto, aquilo ali precisa pintar. Mas ele tá certo, né? Como que a gente vai ver dentro da sala, do quadradinho da nossa sala, as coisas que estão acontecendo fora? E eu agreguei isso na minha rotina de trabalho. Então, eu tô andando no campus, eu tô olhando. Aí eu já anoto, daqui a pouco chego na minha sala, eu já disparo. É verdade, viu, gente? Que eu encontrei logo cedo, já circulando por aí, dando uma olhada. Então, eu fico olhando pro chão, eu olho para baixo, eu olho... Então...
Você perguntou como fazer uma preventiva, observando. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ou fazendo projetos, né? Ah, claro. Como esse que o Thiago citou, que é um projeto grande, né? Que a gente, vamos ver se a gente consegue fazê-lo de forma integral ou em partes, né? Sim. Mas chegando lá, né? É o que interessa mesmo. E aprovado na CPFL. Opa. Veja bem, isso é o mais importante, que a nossa concessionária, ela precisa aprovar, que nós vamos mexer na cabine. Então a CPFL exigiu a aprovação, né? Mas tudo bem, já passou. Tudo certo, Então, tá. aprovadíssimo. Então agora vai acontecer. Vamos ficar aqui de dedos cruzados. E, bom, acho que vocês até já compartilharam algum exemplo de projeto bem sucedido, mas pensam em algum outro, assim, que possam compartilhar com a gente? Foi realizado pela DV Manópolis? Eu vou falar um aqui, o Thiago depois pode comentar, né? A Moradia E. A Moradia, o Bloco E. Esse foi um projeto que Onde nós... fica o Bloco E? Para Bloco quem está ouvindo agora, em frente ao campo de nunca futebol. veio no campus. Bem em frente ao campus de futebol. Tá. É o bloco mais novo. Você subindo, né? É uma rua que Já sobe. sei. É a última moradia. A gente chama de novíssima. É bem nova ali mesmo. O pessoal coloca nova, novíssima, né? Então o Bloco E, ele está do lado do B, do C e do D, né? Então ele é o último ali daquela esquininha próximo da combustão ali. Então foi um projeto que a gente desenvolveu na época do professor Jairo, né, quando ele foi prefeito aqui do campus. E a gente começou do zero, desde a escolha da área, até os estudos. A Sônia é muito envolvida com a parte de projetos, envolvemos os alunos, os moradores, várias reuniões para tentar desenvolver um layout que fosse adequado para o uso deles. Então foi um trabalho assim que eu falo que foi de muito sucesso, de muito êxito. E todo coordenado pela DV Manópolis, todo. Desde os projetos de estudo de arquitetura até o detalhamento do executivo, até a contratação dos projetos complementares de estrutura hidráulica, elétrica. Quantas moradias tem ali? Você Ali tem noção? são, acho que 32 apartamentos. Bastante. Bastante. E nós coordenamos as reuniões com as empresas terceirizadas de projeto, juntamos todo esse material, coordenamos a planilha, licitamos, fiscalizamos a obra e entregamos a obra. Foi quando isso? Isso foi... Que ano, mais ou menos, você lembra? Só tanta coisa. Fiz uma pergunta difícil. Não, imagina. Mas sabe que tudo isso que a gente está conversando tem a ver não só com a comunidade externa, para conhecer um pouco melhor da USP, aqui de São Carlos, mas também a comunidade interna, né? Que muitas vezes está circulando por aí e não tem noção, né? Você fala assim, isso 2013. Ah lá, 2013. E um detalhe, não teve um aditivo de valor, nenhum centavo de valor aditor. Deu certo totalmente. A gente aditou prazo, caso de chuva, outros fatores, mas a gente não aditou um centavo. Por quê? Porque o trabalho foi muito criteriosamente coordenado. Então, quando você tem um trabalho coordenado com tempo, né, bem revisado, feito uma boa gestão, o resultado final é bom. Então, né? pronto. É uma obra, por exemplo... Entrando no campus, vão lá dar uma olhada. Isso. É uma obra de 1.400 metros quadrados, né? Uma obra grande, né? Sim. E com um térreo, primeiro andar, ela tem um mezanino, né? É muito bacana ali. Então foi um trabalho assim muito exitório, assim, teve bastante êxito, né? Eu considero um case de sucesso. O prédio da Rosa também, onde a Rosa hoje está. Quem é a Rosa? Serviço social. Já esteve aqui com a gente. A gente fala o prédio da Rosa. O prédio da promoção em serviço social. Há tanto tempo ela está com a gente, ela começou lá, né? Quando ela veio aqui, ela falou para nós. Quando eu era aluno aqui, a Ângela, a Dami, que trabalhava com a Rosa, me entrevistou para a Bolsa de Alimentação. Mentira, minha amiga, Ângela. E a Ângela foi trabalhar comigo depois de como servidora aqui da universidade. Ela foi trabalhar de secretária da DV Manópolis. Olha isso. E eu encontrei com ela, foi uma alegria, né? Porque vou falar para ela assistir depois. Eu aqui, lembrei que ela tá quando sendo ela falada, me entrevistou para a viu, Bolsa de Alimentação. Então olha como o mundo, a vida dá voltas, né? Como é muito legal esses encontros, né? Nem diga. E um outro prédio com muito êxito, né? Que a gente considera é o prédio ali onde a Rosa fica, da promoção social, né? Que é em frente ao Bloco C, ali do lado das quadras de tênis. Que nós também fizemos o mesmo esquema. Escolhemos a área, fizemos os estudos. A Marina, que é uma outra desenhista, arquiteta que trabalha com a gente, muito competente, participou do processo todo desde o início. Nesse caso foi a Marina. E a gente fez tudo. E é muita gente que visita lá. Então, esse daí quase todo mundo conhece. E uma observação nesse caso, de um caso de sucesso. Esses projetos complementares, que a gente chama, que é estruturas, hidráulica, elétrica, a gente não terceirizou. A gente fez tudo aqui, nossa equipe. Como não era um prédio tão grande, a gente conseguiu absorver essa demanda. Tinha mais gente na época? Sim, tinha mais gente. Aí, junto com o desenhista Luiz Barbando, o João Casoli me ajudou na parte elétrica, né? Então, a gente fez os desenhos de elétrica, de hidráulica, de estruturas. Executamos a obra e entregamos a obra para a Rosa lá. Agora ela pretende fazer uma pequena ampliação ali na ponta, estamos fazendo um estudo, né? Criar mais uma sala, acho que ela está com uma funcionária, aumentar um pouquinho a sala de reuniões, mas tem um espaço perfeito para lá poder acrescentar mais um módulo. Eles pensaram ali. até nisso, gente. Sim. Onde vai ampliar? Deu certo. Deu certo.
E mais recentemente a gente tem o destaque da reforma das quadras, que é assim, tem bastante visibilidade esse trabalho. Aí que você vai mostrar depois. Vamos sim, com certeza. As quadras, eu acho que é um outro caso de sucesso, ela é uma reforma, na verdade, não é uma obra, mas a gente reabilitou todas as quadras do Cefer. Isso deu um impacto muito grande para o campus. É necessário demais. As quadras estavam bem desgastadas, precisava não só de uma repintura, mas de uma recuperação estrutural. Então, para cada quadra foi feito um estudo, para cada quadra foi feito um procedimento técnico. Não é uma varinha mágica que chega ali, atiçada e a coisa fica pronta. Não. Então, nós reformamos todas as quadras, inclusive a antiga quadra de peteca, né, que a gente chamava de peteca, hoje os meninos usam lá para outras coisas. Deve ser beach tênis, sei lá, Não, deve ter também. É um caso de sucesso, o pessoal fala muito bem. Até eu postei para um professor aí, ele postou num grupo de ex-alunos, aqueles mais antigos, o pessoal ficaram surpresos e falaram, vamos aí jogar basquete. Vamos voltar com o grupo de basquete. Não é uma ideia, né? De repente eles vêm para cá. Então, essa é a nossa rotina diária, né? Atender. E não é pouca coisa. Não é. Atender as coisas menores, as medianas e as maiores, né? E é muito complicado gerenciar os serviços terceirizados ou não? Olha, como é que eu posso te dizer? Para cada serviço terceirizado, para cada empresa que está conosco aqui, o nosso modus operandi sempre vai ser o mesmo. A gente tem uma forma de atuar que ela é a mesma para qualquer empresa. A empresa tem que se adequar. Tá. Então, hoje, temos empresas que se adequam bem, outras têm um pouco de dificuldade, confesso. Né? Então, a gente tem que ali atuar, ser firmes. Mas como é por licitação, né, elas vão continuar... ela tem que cumprir, ela vai continuar, a não ser que ali o serviço não esteja sendo cumprido. Já teve rescisões unilaterais, né? Já aconteceu no passado com empresas que não cumpriram o contrato. Mas a gestão, ela é uma gestão que toma bastante tempo nosso, né? Toma bastante tempo, requer bastante atenção da gente. A gente é bastante criterioso com documentação. Então, a gente vai fazer uma medição de obra, a gente põe foto, a gente põe em diário, a gente coloca um fluxo de caixa, como é que está a medição. Para quando um tribunal de contas pegar esse processo, e o processo por si só falar. Sim. Né? É assim, eu aprendi também na época do professor Edmundo, né? E o próprio Berro fala isso também, o próprio Carlão. O processo tem que falar. Se o processo não falar, o que é o processo falar? Tem que estar bem instruído. Sim. Né? Senão, a tua palavra ali, ela é derrubada muito facilmente, né? Sim. Então, a gestão hoje... A base está fortalecida, né? Quais são os contratos terceirizados que a gente faz gestão hoje? De áreas verdes, que vai bem, a gente tem um bom feedback com a Provac, a gente faz reuniões periódicas com o seu Mauro, que é o encarregado, com o seu Sérgio, que é o supervisor, o seu Mauro, o seu Sérgio, que é o encarregado. E sempre que a gente aponta alguma situação, eles prontamente atendem. A parte de limpeza predial, a empresa nova que está aí, ela tem atendido bem. Então, a gestão, ela envolve todo esse processo diário de atendimento, receber reclamações ou ajustar rotas, no final do mês fazer as medições. E as obras. Aí cada obra é um contrato. Ou é uma reforma, é uma obra nova. Cada obra é uma obra. Cada obra é uma obra, com uma empresa. Essa empresa depende das pessoas. É verdade. Né? A mão de obra da construção civil está um pouco complicada, né? Ela não se renova, né? A parte da mão de obra da construção civil, ela tem dificuldade de renovar, né? Pedreiros, encanadores, eletricistas, né? Eu acho que deu uma boa melhorada, mas teve um período ruim, né? Os mais antigos aposentando, falecendo, e não teve uma renovação. Mas acho que o momento está melhor agora. Acho que a gente está com uma experiência boa aí com algumas empresas. Respirar. Tá. Então, melhor. Mas é um processo complexo, né? Porque a visita em obra, não é fácil. É olhar projeto, de repente mudar alguma coisa no projeto, reajustar, principalmente reforma. Reforma você não consegue prever tudo. Né? Então, às vezes, você tem que ajustar a rota. Nem me fale. Tem que ajustar a rota durante a execução, né? Eu estou no meio de uma, gente, é por isso que eu estou falando. Quando é uma obra de ampliação, você parte do zero, que nem a moradia. Aí eu parti do zero, terreno livre, virgem. Sim. Mas qualquer reforma, né? Falou em reforma, a coisa é diferente. Você não está partindo da base, você fazendo toda a estrutura desde o início, né? Você está usando uma coisa que já está pronta e precisa mexer. Exatamente. Você vai escavar um local que você acha uma que eu não sou nem engenheira, hein? O usuário, de repente, ali, ou a pessoa que está usando o prédio pede para fazer uma mudança. Ou você fala, puxa, aquilo que a gente pensou aqui pode ser diferente. Poderia ser melhor, sempre tem. Então, aí a reforma, ela dá um pouco mais de trabalho. Não se cobrem tanto, né? Porque tá indo bem, tá indo bem. Sobre a qualidade da água, a gente já falou. Vocês querem complementar alguma coisa? Olha, isso é um trabalho que eu gosto de ressaltar sempre para a comunidade, né? Acho que a comunidade talvez não conheça, mas é um trabalho que eu falo que eu conto com a ajuda da Cecília do LR, que é importante citar isso. Esteve aqui com a gente já também. Que nesse processo, né, estou eu como engenheiro, nós temos uma RT recolhida, a Cecília tem uma RT também recolhida na área de química, né? Porque o
Conselho de Química exige também, inclusive eles nos fiscalizam anualmente, por causa dessa questão da nossa água. Tá. A gente conta com o Júlio Trofino nos ensaios laboratoriais e eu conto com 2 funcionários que fazem as coletas de água, né, que levam para o Júlio poder fazer os ensaios. É um trabalho que eu considero muito importante que a prefeitura faz para entregar essa água que a gente bebe com qualidade. Nem fala. Né? Porque tem confiança também. Exato. Né? E a gente tem todo esse sistema de abastecimento, né, que ele é igual tanto o Campus 1 como o Campus 2, que é captar essa água do lençol freático, bombear isso para um reservatório enterrado e depois mandar isso para um elevado. No caso do Campus 2, o enterrado ele é apoiado, mas vai para um elevado também que por gravidade manda para o campus. E dá para complementar aí que, na verdade, a água não pode ser distribuída sem ser clorada. Então, a gente também tem bombas dosadoras de cloro para injetar a quantidade de cloro ideal, que é monitorada também nessas retiradas de amostras. O tratamento é isso que o Thiago falou. Nós cloramos a água, né? E tem uma bomba que ela tem uma velocidade para clorar essa água. Então, a gente tem que ajustar. Ela dosa, nós temos tonéis de cloro que são guardados nos locais adequados. Esse cloro tem que ser comprado com frequência, não pode vencer. Não pode faltar. Não pode faltar. Ou seja, tudo tem planilhar, né? Não tem outro jeito, não tem escapatória. Nós temos um restaurante que fornece comida para muita gente. Essa água do restaurante é a nossa água. Então a gente se não tiver água lá, não tem comida. Então, e os estudantes vão ficar como? Esse trabalho do monitoramento da água e do fornecimento, o monitoramento, ele é muito importante. Nem diga. Poxa vida. Vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade? Está tão na moda, todo mundo falando sobre isso, né? E o que a DV Manopper faz para promover a sustentabilidade nas suas operações? Quem que responde? Começa lá no projeto, né? Muitas vezes. Pensando em especificar um material duradouro, para evitar de trocar. Pensando em otimizar o uso dos materiais. Muitas vezes até reaproveitar coisas que saem de uma obra para a gente poder dar manutenção em outras partes do campus. A gente já aproveitou muita coisa retirada de obra, vasos sanitários, tubulações, muita coisa. Então, isso entra... Descarta menos, aproveita mais. Às vezes luminária, às vezes parte elétrica, às vezes canaleta, muita coisa a gente acaba aproveitando. Dentro de uma reforma, se é possível reaproveitar uma luminária, a gente reaproveita. A gente não faz uma luminária. Vai reformar justo, né, luminária nova? Não, a luminária está boa. Vamos manter. Todo mundo quer tudo novinho, mas acontece que as coisas reforma do prédio da prefeitura, né, exatamente. Vezes, né? E às vezes o que sai num lugar que não é tão bom, para outro lugar é muito bom, porque está bem pior. Então... A reforma do prédio da prefeitura, as luminárias estão boas, então para que trocar? Vamos só trocar as lâmpadas, né? Vamos aproveitá-las, elas estão novas. Legal, já não então isso já é um pensamento sustentável, né? Gerar menos resíduos, usar materiais assim que não são proibidos, né? Então tentar usar tecnologias, material, porque a gente trabalha com manutenção. Então a gente no dia a dia sabe que a gente tem que trabalhar com material durável, bom. Porque se der manutenção, vai voltar para quem? Para nós mesmos. Nem diga. E geralmente tem um lugar que vocês guardam isso, barracão, algo que vocês Nós temos já deixam? Temos. A gente tem um almoxarifado aqui, tem o pátio do almoxarifado. Tá. A gente costuma guardar materiais que podem ficar no tempo no pátio e outros dentro do próprio almoxarifado. E tem um galpão de obras e serviços que a gente tem atrás do salão de eventos, que a gente também faz um estoque de materiais para serem reaproveitados. E aí dá para ir lá, fazer um garimpo, de repente, daquilo que interessa. Exatamente. E não vai precisar comprar. Não vai precisar comprar. E é outra dificuldade, filtrar o que é ou não, porque não tem tanto espaço assim, não dá para guardar tudo. Então tem que ter essa outra questão, né? O galpão não é infinito, né? Não. Exatamente. Vai ter que deixar lá o que mais realmente vai ser usável, né? Isso, perfeito. E até agora, pela nova lei, né, de licitações, tem essa visão também, né? Então, até para especificar o material... E entre outras coisas, aí até direciona para esse lado também. A lei tem um foco nisso, né? Ela tem algumas questões que você precisa responder, né? Voltada para a sustentabilidade. Em relação à seção de transportes, a gente já falou bastante da logística. Vocês querem complementar alguma coisa em relação a isso? Como ela contribui para a universidade? Eu gostaria, porque eu falei só do transporte Campus 1, Campus 2. Mas hoje, com a terceirização da frota, os nossos ônibus eles estão muito antigos, né? São ônibus da época que o Campus 2 foi implantado, né? Eu cheguei aqui em 2004, eu peguei a implantação do Campus 2. O Campus 2 ele começou a ser implantado em 2002, com a parte de infraestrutura, de fazer as ruas, né? Então eu peguei uma boa fase do Campus 2, né? Eu substituí a engenheira Silene quando ela estava lá no Campus 2. E essa frota veio daquela época. É uma frota antiga, uma frota já bem desgastada. As mecânicas nesses ônibus são bem caras, são difíceis de fazer, né? Quanto mais antigo, mais difícil. Também de reposição de peça. Então a gente conseguiu fazer esse processo de terceirização, eu acho que ele está exitório, assim, foi bom.
E aí e esse processo de terceirização já é com o motorista. Então o motorista vem e dirige o ônibus da empresa terceirizada, como é na cidade aí com a terceirização do ônibus, né? E aí os nossos motoristas puderam voltar a fazer as viagens, os transportes com mais frequência. Falar sobre isso, que tem esse transporte entre os vários campos da USP, né? A gente atende de outras cidades, de São Paulo. E o pool, né, de veículos, o pool ele está na prefeitura do campus. Então a gente tem uma frota de veículos terceirizadas de carros, e esse pool de veículos está na prefeitura do campus, lá com o Daniel do transporte. Então ele que gerencia tudo isso. Então precisa de uma van, precisa de um veículo, de um motorista, a unidade às vezes pede para nós aqui. A gente atende outras unidades também, outros campings até. Então vai vir o pessoal aí de Ribeirão, às vezes fazer a Sinfônica ali no centro comercial. A gente dá um apoio para trazer os equipamentos de lá também. Também isso, sim, legal. Porque o veículo está no pool, né? Entendi. Então eu acho que essa prestação de serviço da prefeitura com os nossos motoristas e os veículos interna, malotes, né? Eu acho que esse é um trabalho que voltou a ser feito com mais frequência e eu acho que está sendo muito positivo. Que bom, né? Teve um retorno, então, a se fazer esse trabalho que de repente estava mais, né, defasado. Estava um pouquinho defasado, porque o pessoal ficava praticamente por conta dos ônibus. São vários horários, porque né? Tem horários certos para os estudantes estarem de lá para cá, né? Entre as duas áreas que a gente tem aqui em São Carlos, né? E não são muito perto. Então, e esse transporte área 1, área 2, apesar de ter sido terceirizado, continua gratuito para os alunos. Continua gratuito. Verdade. O aluno não paga um centavo nesse Quando transporte. a gente fala que a universidade é pública e gratuita, é mesmo, né? Até nessa hora de se transportar entre uma sala de aula e outra, exatamente, né? Porque uma aula na área 1, na área, claro que a gente vai ajustando os horários, às vezes chegam algumas Uhum. observações ali para a gente ajustar, a gente tenta ajustar da melhor forma. Cobramos da empresa também qualidade no transporte, limpeza dos ônibus, né? A empresa é boa, os motoristas são muito bons. Uhum. E a gente está sempre em cima para tentar manter a qualidade da prestação de serviço. Né? Isso aí, a gente tá de olho, né, gente? Vocês viram? Agora a gente está sabendo não só olhando, mas também o que vem por trás do que a gente vê. É importante isso, é quando a gente mostrar esse outro lado, né? Porque é muito fácil a gente olhar e não ver exatamente o que está envolvendo aquela ação, né? E é bacana vocês contarem aqui pra gente. Está sendo muito bom essa legal. Oportunidade de poder relatar um pouco aí. Né? Divulgar um pouco o trabalho. Divulgar um pouco o trabalho. Em relação às histórias técnicas, como que elas são realizadas, qual que é a importância delas? Você fala no aspecto de... As vistorias que vocês fazem em relação ao trabalho de vocês, da TV Manopper. Tá. Nossas vistorias, como a gente envolve as preventivas, né? Tá. E as corretivas e as obras, né? Então, acho que volta um pouco naquilo que a gente disse anteriormente. As preventivas, né? Sempre observar o campus, ver se precisa de alguma melhoria. Que nem o Thiago fez esse projeto da elétrica. Fizemos uma reforma grande das pontes, observamos que as pontes estavam com problema. Precisariam de um reforço estrutural em função da chuva. Aquilo que você falou, né? Olhar, né? Sempre estar olhando por aí o que está acontecendo. Não tem como. Ou a gente tem que ter um olhar técnico, um olhar cuidadoso. Isso, como eu te falei, aprendi lá com Pimenta no passado. E a gente, como engenheiro, tem já esse meio dentro da gente, né? Às vezes eu entro no shopping e fico olhando, Patrícia, minha esposa fala, para de olhar. Está procurando até lá no shopping alguma coisa. A gente fica procurando, curioso, né? Às vezes vem uma estrutura, fala, pô, bacana aquilo ali, podia replicar na USP, né? Então está meio dentro da gente essa característica observativa, né? E aqui eu tenho que observar pensando na prevenção. Então, às vezes eu estou andando no campo, eu vejo uns buracos no asfalto, eu ligo para o Jarjá e pego o asfalto a frio que nós temos lá, vamos tapar o buraco antes que ele aumente. Sim. Né? No caso das pontes, conversei com a Ayrton, chamamos o professor Calil, professor, precisamos reformar as pontes, o professor nos orientou, fizemos uma licitação, deu certo. Foi uma preventiva. Sim. Com um pouquinho de corretiva também, entendeu? Então essas vistorias, ou elas são provocadas, obviamente, por alguém, né? Ou são da nossa observação mesmo, do nosso olhar mais técnico ali, né? E até para fazer o projeto, por exemplo, essa questão do projeto de elétrica, tiveram muitas vistorias e não esquecendo de ressaltar que o eletricista João Casoli ajudou muito nessa parte também técnica de eletricidade, né? Então foram feitas muitas visitas até para fazer o próprio projeto, né? Imagino. E fora as visitas técnicas, digamos assim, de medição, de contabilização, para poder, o que é pago para a empresa que executa uma obra é só o que ela executou naquele mês. E às vezes vem do gabinete também. O professor Luiz e o professor Paulo, né, atualmente prefeito e vice, né, que são muito envolvidos na prefeitura, são excelentes gestores, né? Eles também têm um olhar muito técnico e muito assim, cuidadoso, apurado para o campus. Então, eles também fazem as suas andanças aí, às vezes algum projeto da reitoria que eles querem implantar, essa a gente chama da visita técnica, e vamos até o local para ver se vale a pena, que nem os centros de convivência, que é um
um momento que a reitoria defende bastante isso, né, que foi feito esse agora. Tem um pequeno no Campus 2 que foi feito, vamos fazer outros, né, o professor Luiz e Paulo vão implantar outros. Isso aí envolve a visita técnica, definir o melhor local do campus, aí vai no projeto, né. E por incrível que pareça, né, por menor que seja, é um lugar que as pessoas estão, né? Eu já passei por vários, né, aqui principalmente na área 1, e o pessoal fica ali mesmo, né? Gosta, né? Se adapta bem. Ali do CAD também pretende-se fazer uma convivência melhor ali, bem do lado do CAD, ali no Campus 2, uma área de vivência também. Porque é uma grande circulação de alunos ali, Uma grande circulação de alunos. Então, às vezes essas demandas de visitas técnicas são em função de algum projeto. A gente tem que ir lá e fazer um estudo, implantar aquilo lá de alguma forma, fazer um estudo preliminar, né? A Sônia fez um estudo de pequenas áreas de convívio ao longo do campus, já passou para o professor Paulo Sérgio. Imagina. A Soninha fez. Pequenas, né? Não são grandes, mas que você pode distribuir, ocupa menos área. Eu achei interessante a ideia, porque ela ocupa menos área, você pode distribuir ao longo do campus. Não precisa ser exatamente uma grande. Num lugar que é tão grande já, que de repente para se deslocar até lá fica mais complicado do que ter as... De repente você está caminhando, você fala, poxa, eu vou parar aqui, que gostoso. Sônia, parabéns. Tá prazeroso aqui, vou parar. Então é um projeto, demandou uma visita técnica da Sônia, foi até o local, fez o estudo, está lá no gabinete agora para... Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos em relação a isso. Vamos falar da missão da DV Manópia? Isso vocês querem falar, estou sabendo, né? E também quais os principais objetivos da missão, dessa missão que vocês têm lá na divisão de vocês. Qual seria? Tem que ter anotado aqui. Imagina que ele não ia colocar tudo em tópico, né? Missão é um propósito, é motivo de existência de uma organização, né? Isso já é um conceito, né? Então, a missão da DV Manópia é atender sempre com qualidade no fornecimento dos serviços prestados de infraestrutura, obras públicas, manutenção predial, zeladoria. O que é zeladoria, né? Nós temos um funcionário no CAD que cuida do CAD ali, observando as coisas que precisam acontecer, um retroprojetor que não funcionou. Então, nós temos esse trabalho da zeladoria do CAD, que é o Algacir que faz. Então, atender sempre com qualidade, né, no fornecimento de serviços prestados de infraestrutura, obras públicas, manutenção predial, zeladoria, limpeza predial, gestão e manutenção das áreas verdes externas, monitoramento da qualidade da água distribuída, transporte público, contribuindo direta e indiretamente com a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão no campus, valorizando e respeitando seus funcionários, promovendo a gestão pública sustentável, transparente, participativa e com ética. Ou seja, tudo que a gente falou. Tudo que a gente falou. E os objetivos são bem claros, né? Porque se não tiver essa base da missão, acaba não... E os objetivos da missão, ofertar, manter e melhorar os serviços, né? Executar o serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva com relação às obras que a gente já falou. Oferecer serviços de zeladoria e limpeza predial dos espaços públicos da melhor forma, ginásio de esporte, salão de eventos, nós temos que deixar os espaços em ordens, limpos, as pessoas usam muito esses dois prédios. Nem diga. O ginásio nós vamos trocar o piso agora, né? Tem uma licitação que eu estou montando para trocar o piso. O piso já tem muitos anos para necessário. O salão ele é usado, eu fico do lado lá, então nós temos que deixar o salão em ordem, bem cuidado, né? Então é uma missão nossa ali, né? Legal. Outra coisa, né, que eu falei, mas oferecer serviço de transporte público de caráter administrativo, né, que são os motoristas fazendo os transportes, em serviços gerais de apoio, viagens administrativas e acadêmicas, coleta e distribuição de protocolos e correios, bem como no transporte coletivo na linha urbana do campus. E gerenciar os contratos de prestação de serviços de firmas especializadas no ramo de limpeza predial, de manutenção em áreas verdes externas e de obras, e do monitoramento da qualidade da água distribuída, que eu já falei. Isso tudo que já foi falado. Eu perguntei da missão só para a gente repetir tudo de novo. E fora isso, a gente ainda tem alguns apoios à pesquisa, fornecendo informações administrativas, ou então até mesmo com nossa visão técnica, com informações. Então tem muita coisa. Por exemplo, tem um estudo de instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia solar. Então, nosso pessoal de elétrica acompanha as visitas para instalação, os professores que estão envolvidos. Tem outros projetos de monitoramento, para sustentabilidade, então monitoramento do consumo de energia e de água de certos prédios. Então os professores também se envolvem nisso. Sim. A gente é muito consultado para dar uma assessoria ou fornecer uma informação técnica. Isso de forma geral e ampla, das unidades ou dentro da própria prefeitura. O exemplo do professor Elmer é um exemplo bem atual. Ele vai implantar as placas fotovoltaicas, pretende licitar em vários prédios. Então ele está nos
solicitando uma assessoria para fornecer os projetos dos prédios. O João Casoli, junto com o Jorge Deschech, estão indo até os edifícios para dar uma orientação técnica. Então, isso é um trabalho que a DV Manuter faz com bastante frequência. E ele já tem locais instalados, as placas, ele está expandindo, né? E fora isso, com próprias informações do campus, né? Por exemplo, no nosso sistema que a gente comentou, às vezes a gente gera relatórios para ser usado em pesquisa, às vezes algum projeto para um estudo prático que os professores querem passar para os alunos. Então, às vezes, manda ter contato com a gente para não ficar só na teoria, ter essa visão prática também. Isso é importante, né? Lógico. Para o aluno sair com uma visão prática. Exato. Também, alguns docentes da hidráulica já me consultaram para saber como é que era o nosso sistema de abastecimento de água, quanto que era captado de água, como é que trata a água, que era tudo um projeto para o aluno depois desenvolver dentro de uma pesquisa. Que legal. Recentemente o professor Davi me consultou sobre os nossos resíduos de áreas verdes, como é que nós coletamos isso, como é que é o processo, que ele ia também envolver num projeto de pesquisa. Que bom. Então a gente tem esse trabalho prático que acaba fornecendo subsídios para docentes aí em projetos de pesquisa. Né? Entendi. Vamos falar então um pouco de meta já. Os próximos anos, já tem isso já colocado, já que vocês gostam de planilha, já fizeram alguma coisa a esse respeito? Planilha que não falta. Acho que a meta é uma visão para o futuro, né? Sim. O que a gente quer ser no futuro? Eu gostaria que a DV Manuper fosse uma DV Manuper de referência dentro da USP. Então, eu acho que ser a divisão de manutenção e operação referência na USP, na qualidade dos serviços prestados, na eficiência das operações realizadas, no respeito aos funcionários, na transparência com a sociedade e com os usuários internos e externos. Então, eu acho que essa é uma meta que eu Ele almejo. Fez toda uma frase a respeito. Aí. E a gente fica feliz quando vem alguém de outro campus, olha para cá e fala como esse campus é bem cuidado, né? Porque a gente sabe que a gente fica em cima, né? Tem a mão de vocês lá. A gente escuta às vezes isso, né? Isso é um feedback muito bom, né? Pessoas que vêm de fora, usuários, ou algum amigo, ou alguém de outro campus mesmo, né? Falou, tá de parabéns. Eu já ouvi bastante. O campus está bonito, está bem cuidado. Assim, então... Nossa, eu não tinha ideia de como era o campus de São Carlos. Até entrevistados aqui já falaram sobre isso. Esse feedback é muito bom. Tá como as críticas também são muito boas, viu? Deixar bem claro que a gente está... Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas, porque às vezes alertam para um lado que acaba passando despercebido, né? Exatamente. Então a gente tem que levar para esse lado, Com certeza. Eu sempre pego a crítica e tento melhorar em cima daquilo que a pessoa está observando, né? E às vezes é uma situação que realmente tem plena razão, né? Foi ali um descuido, um ajuste. É tanta coisa, né, gente? Também a gente não vai se cobrar. Eu acho que vocês não deveriam fazer isso, se cobrar tanto, porque afinal de contas vocês estão ali trabalhando, estão vendo tudo que é necessário. A gente está percebendo nessa conversa aqui que a gente é bem antenado. Não diga. Não diga. E eu tento motivar a equipe, né? Eu acho que um chefe de divisão, uma pessoa que está numa... Eu estou chefe de divisão, não sou, né? Que outra pessoa pode vir no meu lugar. Então eu gosto sempre de falar que eu estou. Eu estou numa função... sou um gestor, né? De uma divisão com 54 funcionários, né? Então, eu procuro dar exemplo também, né? Então, desde o horário que eu chego no trabalho, eu estou ali no galpão que eu trabalho, eu estou junto com todo mundo, eu tomo café com todo mundo, eu estou na copa com todo mundo, e aberto a críticas, a sugestões de todos, minha porta está sempre aberta, o pessoal tem livre acesso, eu sou muito acessível, né? É verdade, a gente já foi lá também. Procuro também... cobrar, porque eu sou cobrado né, pelos meus gestores, né, na qualidade dos trabalhos, dos serviços prestados, nas metas atingidas, né? Mas eu acho... A cobrança não é a palavra meio forte, assim, mas eu acho que faz parte a gente trabalhar nesse sentido, né? Para que tenha realmente uma finalidade. Sim. Né? Alguém tem que estar ali meio puxando o negócio, né? Então... Tem que estar empurrando ali o carrinho, né? E aí outros vão... A gente se compromete nisso, né? Em fazer eu brinco sempre o seguinte, né? Eu lembro da seguinte imagem, uma pessoa que acabou de quebrar o carro ali, o próprio motorista ou a senhora que está dirigindo sai para empurrar o carro, ela está empurrando o carro dela, quer dizer, muitas pessoas param o carro para ajudar a empurrar. Então acho que o gestor, o líder é esse, né? Que sai do seu carro ali... Que não faz só... Que não fala, pessoal, empurra o carro aí. Entendeu?
Exatamente. Só fazer mandar, não. Não também participa. Tem que dar exemplo e motivar, né? E fora tudo isso que a gente falou, quando alguém usa o aplicativo do Campus Sirope para fazer indicar uma... Peraí, vamos falar sobre isso, já já que ele tocou nesse assunto. É importante, bem interessante isso que ele vai falar. Tem um aplicativo que qualquer pessoa com número USP consegue baixar e fazer um chamado, chama-se Sirope. Sirope, S-I-R-O-P. Não é nosso esse aplicativo, ele é da guarda, né, da vigilância, da segurança. Só que ele é dividido em duas partes, uma parte de segurança e uma parte de manutenção. Sim, da segurança. Aí tem uma parte de manutenção que quando é feito lá é para nós que vem o chamado para manutenção. Então tem mais isso. Através do aplicativo a gente também... Sim. Vou olhar. Foi divulgado já no meu celular. Foi divulgado no Informe Geral, dá uma procuradinha, você consegue baixar ele. Não, já tenho. Foi desenvolvido pelo pessoal da segurança. E são dois, né, como o Tiago falou, um de guarda, né? E um envolve mais a segurança em si, né? Isso, e um de infraestrutura. A pessoa, o aluno, você está passando ali, viu um vazamento de água, você já faz no momento ali esse chamado. E quando você faz no lugar onde está, ele manda pra gente a localização. E se você quiser, você pode mandar uma foto também. Igual o outro, que é o Exato. Da segurança. Da segurança. São os mesmos recursos, praticamente, e que vão ajudar demais, não só isso é uma outra coisa que eu achei fantástica também, que a USP implantou. Porque nem tudo a gente consegue observar e ver. Então, às vezes a pessoa está andando num cantinho ali, passou, viu um vazamento, temos vários exemplos, né? Chega para nós, o Thiago já dispara. Né? Bom que a gente está falando de novo, porque a gente fala do informe geral, né? E geralmente a gente manda, geralmente o informe geral, mas tudo bem. Então ficou uma redundância. Só que ele é enviado a todos por e-mail, todos que são cadastrados, só que é muita coisa. A gente já falou aqui com alunos, com professores, com funcionários, a gente recebe muita informação. Acaba que, muitas vezes, as pessoas não têm o olhar mais abrangente para o informe geral. E isso que a gente vem fazer aqui no Informe USP, né, o que a gente está fazendo agora, acaba sendo um complemento. Sim. Então, pode ter passado despercebido por você que está do outro lado, falar, eu recebi isso no informe geral? Exato. A gente reforça agora. Por isso que eu dei esse alerta quando você falou, eu falei assim, vamos falar sobre isso, porque é uma outra maneira. Mas foi falado? Foi. De repente a pessoa não viu, porque realmente às vezes acontece, né? É um outro canal que o usuário tem, de uma forma geral, do campus, para interagir com os setores técnicos, né? Sim. Você perguntou como é que interage. Esse é um canal. A gente acaba sendo demandado não só por gestores e chefes de outra seção. Aqueles que são os usuários. Os usuários em si, professores, funcionários e alunos também. Aquele que está andando no campus, né? Sim. Aquele aluno ali que não tem vínculo com ninguém, mas ele viu uma situação, ele pode usar esse sistema e... Sirope, com dois Os. Com dois Os. E P mudo. Exatamente. Isso. Viu? Se você não sabia, agora você já sabe. Por favor, baixa aí no seu celular e contribua. Veja isso como uma maneira de você estar contribuindo para o lugar que você está, né? Tanto tempo, passa tanto tempo da sua vida, que é a universidade. Uma grama alta, um vazamento de água, uma lâmpada queimada, uma calçada com um buraco. Nesse caso não pode a comunidade externa, porque precisa do número USP, né, que são todos os que estão dentro aqui da universidade. Exatamente. Mas vocês podem passar para a gente alguma coisa, a gente fala. Eu veio visitar aqui e falei, olha, vi isso. A gente conta para eles, né? E a comunicação entre as diferentes sessões da DV Manoper, ela é facilitada? Como funciona também? Sim, a além das comunicações formais, né? E dos processos, e-mail, a gente também tem grupos para facilitar a comunicação, grupos no WhatsApp, e além da conversa, reuniões, relatos. Exatamente. Mesmo tendo menos funcionários, tem muitos ainda, né? Que o convívio na DV Manoper ele é muito saudável, assim, sabe? A gente não tem nenhum problema grave de convívio entre os funcionários, entre chefes, ou de chefe com funcionário. A gente vive um momento bom, acho, hoje na DV Manoper. E os contatos são pessoais mesmo, telefone, em reuniões, a gente procura reunir o grupo sempre, por e-mails, né? Ou a gente tem o costume de montar grupos, monto grupos no WhatsApp. Facilita, né? Facilita demais. Eu também uso bastante o WhatsApp para a gente fazer as marcações aqui do Eu tenho esses grupos com os próprios funcionários das sessões. Então tem lá um grupo de hidráulica elétrica campus 1, hidráulica elétrica campus 2. Tem o grupo de engenheiros, né? Tem o grupo de projetos, que está a Sônia, Marina, Barbano, né? Facilita demais. Tem um grupo de gestão da DV Manoper, que está todo mundo. Sim. Né? Está todo mundo da DV Manoper. Preciso pôr o informe ali, eu ponho ali. E a gente, quando tem obra, cria um grupo da obra. Para não ter... É justo, né? Porque aí não atrapalha. Obra ou reforma. Começou uma obra ou reforma, a gente cria um grupo. Entendi. Porque ali as informações são compartilhadas com todos, para não ficar
O Thiago passa pro Thiago, o Thiago me passa, sabe? Então... Os arquivos aí, então, muitos arquivos de projeto, às vezes revisão de alguma coisa, alguma planilha facilita específica. Também, né, o WhatsApp, porque vai rapidamente é uma ferramenta, se bem utilizada, né? Sim. Eu acho que, nossa, ajuda demais. Acho que a gente já falou sobre isso ou não? Vou fazer a pergunta. Pode fazer. Qual que é o papel da equipe de manutenção elétrica e hidráulica na eficiência das operações na universidade? Isso aí, a gente falou meio... Já falamos alguma coisa. Pouco, mas o Thiago pode falar mais ainda. Especifica então, por favor, A gente Thiago. tem bastante solicitações de serviço de elétrica e hidráulica, né? E a gente tem um problema que não só, que nem a gente comentou, a parte elétrica da rede do setor norte do campus ser antigo, mas a gente também tem um problema da rede de água também ser uma rede antiga, né? Entendi. E fora isso, para agravar, a gente tem o problema de o cadastro dessa rede não estar fiel ao que ela é, né? Então, muitas vezes está fazendo uma obra, estoura um cano. Aí a gente tem que ir lá consertar, às vezes fechar um registro para um setor ou uma sala de aula ou uma sala de professores com água. Isso Campus 1, né? Isso Campus 1, exato. Porque mas não tem, vamos dizer, um mapa. A gente tem esse mapa, mas como é um campus muito antigo e lá atrás não se tinha o hábito e não se tinha as ferramentas ou softwares para se fazer, e é uma rede subterrânea, você não enxerga mais ela, né? Sim. Então a gente tem um cadastro de um momento para frente. De um momento para trás, não. Então, às vezes, encontra-se alguma tubulação muito antiga. Diferente da área 2, que foi toda planejada, foi feita primeiro a infraestrutura, com uma faixa de serviço, com elétrica, hidráulica, drenagem, tudo. Tudo subterrâneo. Tudo subterrâneo. E o campo foi distribuído com essas redes e depois os prédios foram construídos e utilizam as redes. Na área 1 não foi feito isso, a área 1 foi expandindo, né? Ela foi expandindo, sem um plano diretor. Passado um certo tempo, tentou se organizar isso, né? Então, vocês vão descobrindo as coisas, às vezes, que não estão muito claras. Exato. E não pode ficar isso não pode ser personalizado, né? Eu lembro que no passado, achamos o João Paiva. O João Paiva já aposentou. Eu falei, não, gente, nós vamos ter que ajustar esse cadastro de alguma forma. Aí eu pedi para a turma, falei, vamos pôr isso no papel. Barbana me ajudou, que é o desenhista. Então, a gente tem um cadastro de elétrica, tem de hidráulica, mas tem coisas, às vezes, que são muito antigas que a gente se depara com alguma surpresa ali, né? Fizemos cadastro de transformadores, temos cadastro até de lixeira. Então, se você perguntar quantas lixeiras Kinder Ovo, essas amarelinhas pequenininhas tem no campus, olha o nome. A gente já sabe. Eu nem sabia que tinha esse nome. Quantos transformadores tem? Também fizemos um cadastro. A gente tem buscado, porque acho que a informação ela é um bem muito precioso. E nessa questão dos transformadores é importante porque muitas vezes a gente sabe aonde está o tamanho de cada, né, a capacidade de cada um, e muitas vezes tira, se trocou, aquele vai para o almoxarifado, ele é reformado, fica pronto para ser colocado em outro lugar. Então tem esse controle não só do registro, mas o controle para continuar dando manutenção. O número de patrimônio. A gente tem que pensar que a universidade é como uma casa, só que é uma casa enorme. Né, para ser cuidada. Exatamente. Né? E tudo que você tem na sua casa tem aqui não sei quantas inúmeros de vezes de forma a macro. Mais. Né? Bem macro. Então, tem que pensar que tem que dar manutenção, tem que estar sempre alerta, não tem o que fazer. E procurar atuar de forma rápida. A gente tem esses modus operantes lá na DV Manupra. Eu, principalmente. Eu sou uma pessoa que eu procuro atuar rápido. Porque eu sei que se não atuar, o problema vai acumular. Ou ele vai piorar. Então, eu tento ali, a hora que eu recebo alguma situação, eu já aciono um funcionário, ou eu já tento ver uma saída para aquilo. Porque como lá a rotina nós temos uma rotina muito grande, somos muito demandados, se eu começar a colocar isso, em um dia vai ficar desse tamanho. Então a gente tem não dá para deixar ali na gaveta. E normalmente, via de regra, 99% são coisas urgentes. Ou que precisam de uma ação mais rápida. Estourou um cano, é urgente. Um telhado está vazando. Acabou a luz, choveu, é urgente. Esses dias o Daniel me ligou, o telhado está vazando aqui, o Daniel Durigan, né? Tivemos que fazer uma ação, o telhado estava sujo, já pedi para limpar. Entendi. Aí na outra chuva goteirou menos, mas era uma telha quebrada. Aí aquela sujeira caiu. Também vai descobrindo, né? Aquela sujeira caiu no chão, ficou acumulada na rua. Já liguei pro seu Sérgio da Provac, seu Sérgio, passa lá, já coleta aquela sujeira que está lá. Aí descobri que tinha uma canaleta entupida. Olha lá, aí uma coisa vai levando a outra. Exatamente. Então, se a gente não atua rápido nesse ciclo, sim, aí é problema, né?
Puxa, nossa, que a gente falou bastante sobre isso hoje. Eu acho que não vai ficar dúvida nenhuma. Se ficou alguma, tem o nosso chat aí, manda, por favor, que a gente encaminha para eles para responder vocês, por favor, tá? Antes de vocês deixarem a mensagem final, a gente vai ver as fotos agora, Júnior. O que você acha? A gente falou tanto, vamos mostrar um pouquinho. O que é isso daí? Olha, o IAL, muito bem. Essa estrutura toda que você falou que vocês acompanham. Nós estamos acompanhando lá e colaborando com o IAL na fiscalização dessa obra, né? Que vai ser um marco, um divisor de águas aí no campus, né? Aqui é o novo... Esse é o prédio administrativo, essa parte. Esse prédio à esquerda é o prédio administrativo, né? O prédio à direita será o prédio didático, né? Com os ateliês, ele tem... Um anfiteatro subterrâneo, que é isso que você está vendo aí, que ainda lá já não tinha sido concretado, e mais 2 andares, que são os ateliês. E do lado direito aqui, né, onde tem essa cobertura, vai reformar a biblioteca. Olha lá, é bastante trabalho bastante ali. Trabalho. Ali a laje concretada já, né? Sim. Do anfiteatro, e dali para cima vai ser os ateliês. O IAL esteve aqui também com a gente, os diretores, eles falando bastante, essa área nova aí vai ser linda. Aí é já na área 2, gente. Olha como a área 2 é grande. É grande. É que nem a gente falou, a gente cuida dos passeios também, não das vias, são passeios. Muito bem cuidados lá, e como a área 2 ela é foi um campus planejado, então tudo tem um padrão lá, o que é excelente. É uma cidade, é como se fosse uma cidade planejada, padronizada. Então essa calçada tem um padrão. Sim. Vai estender uma calçada no campus 2, tem que seguir o padrão. Entendi. Esse é o padrão. Entendi. E aí é no IFISC, ele falou que faz obras em todas as unidades, está aí. Essa é a estrutura. Que é o Instituto de Física de São Carlos. Foi trocado todo o telhado do prédio principal ali, pro lado de baixo da biblioteca. O Thiago, ele se especializou em estrutura e cobertura. Foram chegando várias obras de estrutura, porque... Mesmo não tendo... não pesquisei isso na pós-graduação. Nos demandou muito trocas de telhado, né? E precisava revisar projetos, eles terceirizaram os projetos. Entendi. E aí eu passei pro Thiago cuidar disso. E foram vários prédios. Aí começou a vir, já fez uma vez, vai de novo. Hoje ele é um especialista. Deu certo, agora eles estão já... E a física também pediu, né? Um acompanhamento nosso, Thiago. Legal. Essa é a estrutura pronta. E aí é do IQISC. A fachada, né? Reforma da fachada do IQISC, com a troca dos brilhos e a pintura de toda a parte externa do prédio Q1. Esse é o Q1, né? Sim. Aí uma das coberturas do Q4 é uma dessas que o Rogério falou, com a troca dos telhados. Essa cobertura ela tem 14 metros, se eu não me engano, de comprimento, e a gente tem uma folha só de telha para tentar evitar o máximo. Não tem emenda. Mentira. É possível? É possível. Vimos foi difícil. Teve vários questionamentos que não era possível, mas a gente bateu firme que era possível e... Menos manutenção. Aí conseguiu se a telha. Um pouquinho de dificuldade de transportar, um caminhão maior, mas aí está executado. Que legal. Também no IQISC. Aí foi outra reforma do IQISC. Reforma pintura externa do Q5 e troca também da toda a cobertura e estrutura. De cobertura, né? Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Também outra Esse é o Q17, também, essa daí foram 2 fases, né? Uma fase da troca da cobertura e a outra de reforma, que aí a parte da reforma Rogério ficou um pouco mais à frente. Eu acompanhei, foi troca de cobertura e uma reforma interna, banheiro... Tem muita vegetação, muita árvore aqui, né? Então acaba caindo bastante também nos telhados e acaba dando um probleminha ali, né? E aí, nesse caso, por isso que tem esse beiral aí, não tem calha aí para evitar de entupir, né? Então a ideia foi essa no começo, né? Assim, o campus é muito adensado, as árvores estão muito próximas dos prédios, né? Então... A limpeza predial que você falou. Exato, a gente faz essa gestão desse contrato aí com a empresa Viva Serviços, né? Não é fácil né? não limpar ali, hein? Sim. Qualquer lugar é difícil, mas nas alturas. E na limpeza predial não está só limpar espaços internos, parte de vidro também, tá? Verdade, é isso que eu estava olhando, o rapaz ali. É um trabalho bem prestado aí por eles. Muito bom. Manutenção. Isso, esse é o seu Sérgio, encarregado da Provac, excelente pessoa. Eu interajo com ele quase todo dia. E está sempre ali. Sempre atento, certinho. O seu Sérgio é um ótimo... A limpeza das canaletas. Manutenção. Faz parte do serviço da Provac, manutenção de canaletas, retirar folhas, né? Aí são 2 funcionários nossos à direita fazendo uma manutenção numa rede de esgoto e pluvial ali próximo do restaurante. Nós não finalizamos ainda, né? Então, um trabalho pesado mas também. Tinha uma tubulação entupida aí, interrompida. E não deve ter sido fácil achá-la. Não, reta escavadeira, foi complicado. Um sábado e um domingo de trabalhos. Programamos de fim de semana muitos serviços, justamente para o restaurante não parar. Para evitar de também incomodar, digamos assim, o fluxo do campus e a pertinho do caso ali, né? Então, na esquininha. Muitas vezes o pessoal vem fora do horário. Bom a gente mostrar.
Olha lá, outras coisas que vocês falaram. Tá Isso. aí, ó. E a manutenção elétrica, né? Nós temos um sistema de iluminação pública externa, de LED. Sim. E hoje quem dá essa manutenção, né? É a nossa equipe de elétrica. Que o O chefe caminhão é o Monk Jorge aí, Dequec. e são 2 funcionários nossos ali em cima, trocando lâmpadas e etc. Também ficamos muito atentos. Eu, naquele esquema da observação, eu saio do campus às vezes meio tarde, já olho e falo, tem uma lâmpada aqui, outra lá, já anota aqui no outro dia, já disparo. Também, Nada vai escapar. também você está saindo, você volta, anota num papel, para amanhã chegando já vou cuidar disso. É importante comentar uma coisa aqui. Nós fazíamos, né, estamos fazendo ainda, o contrato está vencendo agora, um contrato de gestão com a empresa que instalou esse sistema de iluminação pública, que é a Alper. Assim que ela instalou esse sistema, foram 10 anos de garantia. Então a gente retira essa luminária, manda para a Alper, ela repõe a luminária. Então eu faço essa gestão também. Entendi. Tá? E a gente conseguiu exigir, fazer conseguiu a empresa cumprir a garantia até o final do período. Até o final do período, que vai vencer agora em novembro. Que é justo, né? É justo. Sim. Foram 10 anos, são 10 anos. E também a manutenção que você falou Ali a gente anterior, faz o asfalto, né? Aí se Júlia. você voltar anterior, a manutenção asfalto de que ele asfalto. falou. Essa a gente foi demandada, a Química nos ligou. Olha, estamos com alguns buracos, consegue fazer a manutenção? Com certeza, vamos olhar. É porque vira e mexe, né? Muita chuva. Né? Aí você vai falar assim, mas como é que você faz o asfalto sem equipamento? Existe um sistema de asfalto a frio. Ele vem sacado, sacos de 20 quilos. Ah, é? E ele tem um produto nele que ele se autoadensa. Assim que você compacta ele, as moléculas do asfalto ali, vão se juntando e ele se autoadensa. Que legal. Então eu não preciso de empresa com asfalto a quente, nem de rolo. Então eu consigo complicado. tapar buracos no campus com esse asfalto a frio. Olha, o que a gente vai descobrindo, gente? Você Isso também é não sabe isso, sustentabilidade. né, Júnior? Fala pra mim. O Júnior gosta de saber essas coisas. Isso é sustentabilidade, é procurar novos métodos, né, de Sim. atender com rapidez, eficiência, né, e qualidade. Esse é o Muro do Caso. Esse é o Muro do Pequeno Cidadão. Pequeno Cidadão? É, divisa com o Caso, Ah, certo tá. que você escreveu. Tá. Uhum. Né, com o antigo trembão ali, o antigo Colégio Caso. Esse muro estava tombando. Existia aí uma árvore, uma terra apoiada, e esse muro já estava tombando. As crianças passam as raízes das árvores também vão levantando, né? As crianças passam por esse corredor, estava muito arriscado. Sim. Aí nós fizemos um processo de licitação, demolimos o muro inteiro e agora construímos um muro novo. É o engenheiro Hélio que... O engenheiro Hélio Tarpani, né, o antigo chefe da divisão anterior, né, que tem nos ajudado com projetos mais técnicos assim. Entendi. Olha o prédio da segurança. O prédio da segurança. Surgindo. Essa é uma ampliação com reforma, então tem as duas coisas misturadas. Exato. Essa parte da esquerda é uma ampliação, a sala de monitoramento, que hoje é lá no Mirante, em cima vai vir para baixo. Que foi demandado por conta da quantidade de câmeras e tinha alguns pilares que atrapalhavam, distância, então foi necessário. Entendi. A sala lá em cima é muito pequena, né? Aquela sala lá em cima, né? Fui conhecer. Muito pequena, aí pensou-se num projeto maior, mais adequado, com mais TVs. Aí nós ampliamos para frente aí. Legal. E estamos reformando internamente, mudando o layout também. Aí fizemos essa área de convívio, deslocamos ela da onde ela é a ampliação para a esquerda. São as pequenas áreas de convívio que funcionam muito bem, né? Sempre é necessário, né? Sempre necessário. E aquela... Momento de descanso, de lazer. Exato. Ali com o todo azul, né? Que é um gerador. Ah, importante citar, bem lembrado, Thiago. O superintendente da segurança, ele veio com um projeto, e para todos os campos, e São Carlos foi contemplado, de nós colocarmos um gerador de energia. Que é aquele bloco azul ali no campus. Aquele bloco azul coberto com uma lona azul. Sim. Ali é um gerador de energia, que significa que se acabar a energia no campus, o sistema de segurança não vai ficar sem energia. Porque hoje fica. Quando acaba a energia não tem aí para a filmagem, o campus ele fica sem uma certa... Não pode ficar então aí fica, ao mesmo tempo nenhum. que fica sem iluminação, acaba ficando, e também fica sem monitoramento, né? Nesse caso... Agora com esse gerador, isso não vai ter mais esse problema. Tanto para o campus 1 quanto para o campus 2. Isso, área 2 também. Novidade. A prefeitura aí. A reforma do prédio da prefeitura, né? Retirando os tacos de madeira, já são muito antigos, estavam com cupim, úmidos. Muito antigos, verdade. Então, desgastados, né, pelo uso das mesas, né, as cadeiras ali. Aí esse é um trabalho bem legal que nós estamos fazendo lá, finalizando. Aí fizemos toda uma rede de elétrica, de lógica subterrânea aí, onde vão ficar as mesas, né, para deixar um layout mais clean. Coloquei uma daquelas placas lá, porque geralmente são colocadas nas obras, Isso, né, sempre identificadas, e por isso que a gente sempre. quis colocar uma, pelo menos, É uma exigência, exatamente. Como funciona. Tá lá o início da obra, o prazo. É uma exigência da licitação, a gente tem que ter uma placa da obra com as informações, né? O prédio está ficando bonito. Aí assentamos um piso cerâmico novo. Pode passando na prefeitura. Isso chegamos a menina dos olhos. Eu acompanhei isso, foi muito bom, nossa. Realmente. É orgulhoso, assim, sabe? Enche os olhos, né? Enche os olhos. De ver. Olha que bonito.
Essa aérea está bem bacana. A gente chama de reabilitação, né? Sim. A gente reabilitou as quadras, né? E tenho certeza que os usuários entrando aí agora faz outro sentido até para eles, né? Nossa, devia estar difícil antes. Isso eu não sabia. Pois é. Confesso que não sabia. Conta pra gente. Em Araraquara, existe um braço da Faculdade de Saúde Pública, Pois é. que é o Serviço Especial de Saúde de Araraquara. Que é da USP. Que é da USP. Sim. E atende um público vasto, assim, são prédios bem antigos, eles são tombados até, principalmente o prédio administrativo, eles pegam quase meio quarteirão praticamente, e fazem um trabalho belíssimo, assim, de atendimento à população de forma gratuita, né? bacana. Vacinas, tem uma sala de vacinas Fui lá. pega de surpresa. Eu vou confessar aqui que a gente não sabe tudo, gente. É impossível. Eles recebem A pessoa da alunos... comunicação sabe tudo. Calma, não é assim. Recebem alunos também para ficarem como residentes. Tem loja, tipo um alojamento Tipo lá, um alojamento. né? A parte de cima ali, ó, onde está aquela parte branquinha, é uma marquezinha, né? E tem uns apartamentos ali. Que os alunos ficam ali alojados, até de outros países ou da região, e fazem a sua residência ali. Uau, no próprio local. Bem legal. E a gente a gente acompanhou eu acompanhei, né? Esse ficando processo lindo, de hein? pintura externa do prédio. Não foi só isso, né? Teve troca de reservatório. Isso. Que a gente fez A gente não colocou remanejamento todas as fotos, não sabia que vocês iam falar. A gente fez, além da pintura, que ela é importante, que ela dá um visual melhor, tinha muita Sim. trinca, né? A gente fez uma coisa lá que foi fundamental, assim. Tinha um reservatório de água que abastecia tudo lá, muito antigo, e com vazamento, muito vazamento. Aí estava para reformar, só que a gente falou, não, vamos fazer um processo para trocar. Só que ele ficava num local de difícil acesso. Então a gente conseguiu licitar um reservatório novo e o içamento disso foi um processo bem tenso, assim, mas muito bem calculado. Porque ele passou Eu por vi o cima de tamanho, vários era bem prédios e grande. tal. Bem grande. Então agora o César tem um reservatório novo com uma qualidade de água. E outra coisa tensa foi não deixar o prédio sem água, né? Exato. A gente teve que instalar uma Bem bomba lembrado. para a água ser mandada para o reservatório de distribuição elevado, Isso. sem utilizar o reservatório de troca que era o apoiado. A gente pôs uma bomba sapo, que a água do SAI entrava nesse apoiado e esse apoiado manda para o elevado. Ao reformar o apoiado, o elevado ia ficar sem água. E aí o prédio ia ficar sem água. Aí nós emprestamos uma bomba para o César que nós Entendi. tínhamos, sapo, Ah, e essa bomba sapo manteve o abastecimento do prédio até o E reservatório. aí conseguimos trabalhar sem situação deixar o prédio sem delicada, água. hein? Delicada. Um local de saúde sem água é Sim, complicado. não poderia ficar de jeito nenhum. Não é pode ficar sem como água. a luz, Não né? pode ficar sem água e tem que ter uma água de qualidade. Então vocês daqui também são responsáveis Sim, por este prédio em Araraquara. exato. Ou seja, Hoje em Araraquara a gente está desenvolvendo o projeto de acessibilidade dele, reformando o projeto de reforma, está em projeto. tá. De reforma de banheiros, vamos dar uma reformada no prédio administrativo, também calhas, pinturas, né? E essa sala de vacinas também pediram já uma intervenção. A gente que dá essa atenção hoje para o César lá. Entendi. Olha, tivemos uma aula aqui hoje. Fala sério. Muita Muito informação. obrigada. Realmente foi incrível a gente conhecer. A gente imagina, mas assim, saber exatamente, né, tudo que vocês fazem lá, produzem, tem que gerenciar, é complicado, hein? Sim, bem Agradeço complexo. demais vocês conversarem aqui com a gente está precisando disso, né, para É. contar para todo mundo que vale muito a pena, não só a comunidade interna, como a externa também, né? Sim. Como que é feito o trabalho lá na USP, como que cuida de tudo aquilo. É muita gente, nem tanta, mas estão dando conta, assim, de tudo isso, por enquanto, né? Tentando fazer o melhor, né? Eu sei. Então, agora vamos à mensagem final, porque eu fico naquela expectativa. Eu acho que é legal que quando os entrevistados vêm aqui e fazem assim um fechamento, né, de tudo isso. A gente vai começar com o Rogério, então. Eu te convido a olhar diretamente a quem nos assiste, que é naquela câmera ali. Tá ok. Você não vai ficar tímido porque é cantor, não é verdade? Você sabe Tá que- acostumado com os holofotes. Você sabe que uma vez uma pessoa falou assim, você não deve ter vergonha ali no palco. Eu falei, sabe por que eu não tenho? Porque eu tenho um violão e microfone me protegendo ali. E é verdade, é uma Aqui barreira tem um ali. microfone aí na Então, tua tem um frente, microfone aqui. Manda sua mensagem então, Rogério, por favor. Bom, primeiro agradecer aí o convite da Cláudia, né, para a gente poder ter vindo aqui nessa entrevista, daqui do Informe Geral, poder divulgar a divisão de manutenção e operação da Prefeitura do Campus, os trabalhos que nós desenvolvemos, de uma forma bem ampla, geral, acho que deu para a gente poder explicar de uma forma bem detalhada todas as nossas atividades e dizer que a gente procura desenvolver esse nosso trabalho da melhor forma, né, com qualidade, com rapidez, com eficiência. E se por acaso alguma coisa não ocorra da forma como é o ideal,
entre em contato conosco pelos canais aí, de e-mails, telefones, pelo Sirope, que a gente vai estar sempre à disposição para ajudar, colaborar e atender da melhor forma. Então agradeço aqui o espaço, né? E me coloco à disposição aí de quem quiser fazer contato comigo. Tudo bom. E o nosso engenheiro Tiago? O que manda de mensagem final? A mensagem que é gratificante para a gente que é formado, inclusive eu sou nascido e criado em São Carlos, né? Passei pelas diferentes posições aí, fui aluno de graduação, de pós-graduação, agora funcionário. Então a gente trabalha dedicado, sendo gratificante, né? Fazer esse trabalho de dar manutenção e a gente dá o nosso melhor, né? Ainda mais quando foi aluno, né? Estou intervindo porque é importante isso, né? Ele fez aquela sequência também, como Thiago, você, né? ele fez uma sequência até dentro da própria USP, que é muito legal, né? E aí tem a visão também das necessidades de pesquisa, por isso que a gente procura auxiliar, porque eu sei o quanto ajuda quem está do outro lado, né? O Thiago ajuda muito, porque como ele fez mestrado e doutorado, né? Que são atividades mais técnicas, bem aprofundadas, ele ajuda muito com algumas questões mais técnicas. Precisa discutir sobre o FCK do concreto, a curva da resistência. Ele tem essa experiência. Foi nessa área aí bate certinho. Então, o que eu acabei ganhando de experiência aí na pós-graduação também, eu acabo até com ela contribuindo nas atuações nossas aqui da Prefeitura do Campo, Serviço de Manutenção Geral, com as obras. E aquilo que eu te falei, né, Cláudio? Acho que como ex-aluno, né, a gente carrega essa marca, né? USPiana, né? Então isso aqui é uma coisa que bate forte, sabe? É bom a gente saber que tem muitos formados aqui, né? Que realmente continuaram, né? Tantos professores que a gente já entrevistou aqui também, não só aqui como no Sabidão, e eles vêm com aquele orgulho, né? Como fui aluno e continuo aqui. E olha como foi, né? Eu trabalhei com meu pai eletricista, né? Fui trabalhar com ele como eletricista, eu ajudante. Comecei a pegar gosto pela construção civil, por isso que eu fui fazer engenharia civil. Apesar que a música sempre esteve junto. Aí eu prestei vestibular e passei em Uberlândia no meio do ano, na UFO. Só que eu queria muito São Carlos. Mas você é daqui de São Carlos? Eu sou de Barretos. De Barretos. Eu sou barretense, eu nasci em Barretos. Aí eu passei no meio do ano, de 1989, em Uberlândia. Eu falei, putz, mas eu queria tanto São Carlos, né? Aí eu fui até Uberlândia e consegui trancar a matrícula por 6 meses. Naquela época podia. E eu passei em engenharia, lá não passei nem civil, porque era a época que você passava em engenharia, depois de 2 anos você podia optar, civil, mecânica. São Carlos foi assim também durante um período. E no final do ano eu passei aqui e optei ficar aqui. Olha lá, conseguiu. Aí trabalhei, consegui, formei aqui. Quer dizer, olha como são as coisas. Cheguei aqui, cidade muito fria, diferente de Barretos, né? Assustei com esse frio daqui. Mas hoje eu prefiro... quando vim de São Paulo, eu sou de São Paulo, e mesmo assim assustei com o frio daqui. Mas hoje eu prefiro o frio daqui do que o calor de Barretos. Tá vendo? Adaptou, né? Adaptei. Aí, passado 10 anos de trabalhos na iniciativa privada, falei, vou prestar um concurso público. Buscar uma estabilidade, tarará. Passei em alguns locais. Escolhi São Carlos, né? Então você vê como é a vida, né? Tinha que ser. Sim. Mas sempre, no caso como servidor, com aquele olhar, poxa, seria tão bom eu ser servidor e poder devolver um pouco. O sentimento que eu tenho, e eu já falei isso para várias pessoas, é devolver um pouco do que a USP me deu, do muito que a USP me deu. Porque eu morei em moradia, eu tive bolsa alimentação, eu tive bolsa CNPq. Então eu usei no bom sentido, ao que a universidade nos oferece. Os benefícios, né? Fora o ensino, obviamente, né? Que a gente sai com um ensino maravilhoso daqui. Sim. Então poder devolver isso como servidor hoje, isso aí... Vocês são 2 exemplos. Prazerosíssimo. Fui bolsista de iniciação científica, tive bolsa FAPEST de mestrado e doutorado, então sei como é esse caminho. Então realmente é gratificante pra gente e pode contar com a gente que a gente está empenhado e tem essa sentimento de gratidão pela universidade, tem orgulho, né? Mas você continua, viu? Pode falar mais coisas se você quiser. Foi pro bem que eu fiz essa introdução, você percebeu, né? Olha que gerou tudo isso. Sim, mas... E a gente passou, né? Tem uma história dentro da USP, entrei aqui em 2000, né? Que eu comecei o curso de graduação e mantenho o vínculo até hoje, né? Então é muito tempo, né? Quase 25 anos. Eu sou carlense que continua aqui em São Carlos. Não quis ir embora, tá vendo? Realmente, fiquei. Muitos vêm, outros ficam. Eu tenho mais tempo de São Carlos do que de Barretos. Eu saí de Barretos com 18, eu estou em São Carlos há 34, então quer dizer... Bastante tempo. Nossa, gente, foi muito legal.
essas explicações todas que vocês deram para toda a comunidade USP, também para a comunidade externa, né? Acho que foram assim, fundamentais e que sustenta, né? Também aqui na universidade, todo o trabalho desenvolvido por vocês da DV Manoper, ou seja, Divisão de Manutenção e Operação da USP São Carlos. Muito obrigada aos 2 engenheiros, então, que se disponibilizaram a virem aqui conversar no Informe USP. Rogério Eduardo Bastos, que é o chefe técnico da Divisão DV Manoper, e o Tiago Catoia, chefe técnico da SV Manute. Valeu demais. Agradeço. A gente que agradece o convite. Até a próxima com mais novidades. Com certeza. Pode contar com a gente aí. Legal. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, por favor. Esse aqui que você já está nos vendo, que é o @usp.sãocarlos.